Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro, e nós estamos aqui para continuar os nossos estudos sobre as passagens bíblicas controversas, né? Estamos analisando aqui algumas passagens bíblicas que podem causar aí alguma dúvida, não é? Sobre essa questão de o espírito ter uma consciência após a morte, a alma ter uma consciência após a morte. E hoje nós vamos ver uma expressão aqui, uma passagem bíblica, que é pregando aos espíritos na prisão. Esse é o título da lição de hoje. Mas antes de nós começarmos, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. E nesse momento gostaríamos de suplicar humildemente, mais uma vez, a atuação do Teu Espírito Santo para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha nos guiar em toda a verdade. E suplicamos nesse momento que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Pai, também suplicamos o perdão dos nossos pecados e pedimos forças para esse dia e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, que o Senhor nos acompanhe e que nós não deixemos de segurar firmemente a Tua mão, porque sabemos que o Senhor segura firmemente a nossa. Senhor, suplicamos tudo isso e desde já também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da lição de hoje é Pregando aos Espíritos na Prisão. Que passagem é essa, né? É uma passagem que às vezes as pessoas usam para dizer que Jesus, depois que ele foi crucificado, no momento em que ele estava morto, ele desceu ao inferno e aí ele pregou aos espíritos de pessoas do passado que foram desobedientes, não é? Mas vamos estudar aqui um pouco mais sobre esse texto e sobre o que a palavra de Deus diz para nós? A lição começa dizendo o seguinte: leia 1 Pedro capítulo 3, do verso 13 até o 20. Como Cristo pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Veja também Gênesis capítulo 4, verso 10. Bom, então eu vou começar aqui lendo 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 13. Então, vamos lá. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, aqui não está dizendo, né, que Deus se alegra com o nosso sofrimento, mas que é mais importante a gente fazer a vontade de Deus do que a gente evitar algum tipo de sofrimento e ir contra a palavra de Deus para fazer isso, né, para evitar esse tipo de sofrimento. E Pedro, então, estava aconselhando ali os seus ouvintes, os seus leitores, melhor dizendo, não é? E agora, Pedro ele vai fazer uma menção ao ministério de Cristo. Vejam só o que ele vai falar a partir do verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água.
Bom, então este é o nosso texto polêmico, a nossa passagem bíblica controversa de hoje, não é? Jesus, ele foi morto na carne, mas vivificado no espírito. Aqui eu entendo que é uma menção à ressurreição de Cristo. E aí está dizendo aqui no qual, ou seja, no espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Será então que Jesus, ele no momento que ele morreu, ele foi pregar aos espíritos em prisão? Essa passagem aqui, ela não comenta nada a respeito de tempo, né, querido irmão, querida irmã? Quer dizer, Jesus ele pode ter pregado aqueles espíritos em qualquer momento, inclusive no passado, naquele momento em que eles estavam vivos. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso nos comentários da lição. Mas antes, já gostaria de deixar aqui uma palhinha, não é? Porque, vejam só, a lição nos direcionou para estudarmos Gênesis capítulo 4, verso 5. Gênesis capítulo 4, verso 10. E vejam só o que está escrito aqui. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Queridos irmãos e queridas irmãs, essa passagem fala sobre o momento em que o primeiro homicídio aconteceu neste mundo. Caim matou o seu irmão Abel. E quando Caim faz isso, Cristo vai até ele. Sim, Cristo vai até ele e fala com ele. Aqui é retratado como o Senhor, não é? Mas nós já vimos em outros textos de que Jesus, ele já existia antes, não é? E foi Cristo que apareceu ali, por exemplo, para Moisés na sarça ardente. Depois ele até usa o mesmo título, né? Eu sou, lá em João capítulo 8. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, quando o pecado ele começou ali a se proliferar no mundo, Cristo ele não estava inativo, ele não estava isolado destas coisas, mas ele vinha aqui e ele conversava com as pessoas. Ele conversou depois com Abraão, não é? Sobre a questão de Sodoma e Gomorra. Isso está um pouco mais à frente no livro do Gênesis, não é? Então Cristo, ele atuava de alguma forma, mas ele não havia encarnado, ele não havia assumido a natureza humana ainda, mas ele vinha atuar e falar com as pessoas, chamar essas pessoas desobedientes ao arrependimento, não é? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu entendo o seguinte, que Cristo ele pregou aos antediluvianos lá na época deles, e ele fez isso em espírito, porque ele não havia encarnado ainda, ele não havia assumido a natureza humana. Ele tinha somente a sua natureza divina, a sua natureza espiritual, a sua natureza celestial, não é? Então, ele fez isso naquela época. E ele colaborou com Noé, né? Aquele que foi o ser humano, né? Que a Bíblia relata, que pregou ali aos antediluvianos. Bom, e a lição vai trazer os seguintes comentários para nós agora. Comentaristas que creem na imortalidade da alma apontam que Cristo pregou aos espíritos em prisão, mencionados em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, enquanto descansava na tumba. Para eles, seu espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. No entanto, essa ideia fantasiosa é biblicamente inaceitável, pois não há uma segunda oportunidade de salvação para os mortos. Vejam só o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Está escrito assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Bom, aqui está dizendo que depois que nós morremos, vem o quê? Vem o juízo. Não há outra chance mais, não é? E aí aqui a lição continua fazendo uma pergunta para nós. Então, por que Jesus
pregaria para aqueles que não tinham mais chance de salvação. Fica esquisito, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? E olha só o que a lição continua dizendo. Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. E aí você pode conferir isso em Jó, capítulo 14, do verso 10 até o 12, Salmos 146, verso 4, Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 10, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 16 até o 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 até o 15. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente não pode entender que Cristo foi em espírito ao inferno e pregou a espíritos de pessoas que estavam mortas há muito tempo, porque senão a gente vai anular todos esses textos de que os mortos não têm consciência, não é? Quantos textos foram citados aqui da palavra de Deus? Vocês lembram que eu comentei com vocês que nós precisamos harmonizar as escrituras? Precisamos atuar e pesquisar e estudar de um jeito de que uma passagem não anule a outra, mas que ela complemente a outra. Portanto, se nós crermos ali que Cristo foi e pregou para pessoas que já haviam morrido, a gente estaria entrando em contradição. Então, qual que é uma conclusão que harmoniza com esses textos, não é? É o fato de que, no passado, Cristo pregou para esses espíritos, para essas pessoas, assim como ele falou com Caim, né? Antes do dilúvio, e depois do dilúvio ele falou com Abraão, não é? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, Cristo ele está ativo na história da salvação desde o início, desde a queda ele está ativo, não é? Ele vem falando aí com a humanidade. Então, querido irmão, querida irmã, que nós possamos nos lembrar disto, né? E não anular vários textos da palavra de Deus por conta de um texto aqui. Quando o texto de Pedro, ele nem menciona o momento em que ele fez isso. Ele não fala assim, quando Jesus estava na tumba, ele pregou aos espíritos em prisão. Ele fala que Jesus, em espírito, falou às pessoas que viveram antes do dilúvio, mas não falou quando, não é? E a lição continua dizendo o seguinte para nós. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, por que somente eles ouviram sua mensagem? Não havia outros perdidos, entre aspas, queimando no inferno com eles? Então as pessoas acreditam que lá no inferno existem pessoas queimando, né? E se de fato essas pessoas existissem, por que Jesus falaria só a uns e não a outros, não é? Então, querido irmão, querida irmã, olha, já esqueça essa ideia de um inferno onde as almas dos mortos estão queimando, porque essa ideia também contradiz o que a palavra de Deus nos mostra, que os mortos não têm consciência, tá bom? Então, não existe um inferno onde as pessoas que foram desobedientes estão lá queimando enquanto nós estamos vivos aqui. Todos que morreram estão inconscientes, dormindo no pó da terra. E a lição continua dizendo: também não faz sentido sugerir que Cristo tivesse pregado aos anjos caídos que foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto os espíritos em prisão são descritos como desobedientes noutro tempo. Quer dizer, talvez uma tentativa aqui possa ser falar assim, não, Cristo não pregou aos espíritos dos mortos, porque eles não têm consciência, mas ele pregou aos anjos caídos, não é? Mas, olha só, a Bíblia fala, diz aqui a lição, que os anjos maus, ainda hoje são desobedientes. Você pode ver isso em Efésios capítulo 6, verso 12, que fala ali que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, não é? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, os anjos, eles não deixaram, os anjos maus, né? Não deixaram de ser desobedientes. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nos é dito aqui, né? Que Satanás ele está como um leão querendo nos devorar.
Então, nós precisamos nos lembrar de que eles não se arrependeram também. Bom, a lição continua dizendo: além disso, sobre os anjos caídos, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso está escrito em Judas, verso 6. Judas só tem um capítulo, então é Judas, verso 6, né? Capítulo único. E eles estão ali, né? Como diz aqui a lição, sem nenhuma oportunidade de salvação. Vejam só. E a lição continua dizendo o seguinte: devemos notar que em 1 Pedro capítulo 3, os espíritos em prisão, do verso 19, são identificados no verso 20 como os antediluvianos desobedientes nos dias de Noé. Então, os antediluvianos são as pessoas que viveram antes do dilúvio e foram aqueles desobedientes, não é? E aí, a lição continua dizendo: o termo espírito, do grego pneuma, que é utilizado aqui para os espíritos em prisão, é usado nesse texto e em outras partes do Novo Testamento em referência a pessoas vivas que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. Então, nós temos dois outros exemplos aqui do Novo Testamento. Vamos comigo ali em 1 Coríntios capítulo 16, verso 18. 1 Coríntios capítulo 16, verso 18, diz o seguinte para nós: porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então aqui Paulo ele estava se referindo ao seu espírito, como se ele estivesse se referindo a ele mesmo, não é? E aí agora vamos para Gálatas capítulo 6, verso 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então Paulo estava escrevendo para pessoas que estavam vivas ali, não é? E ele usou esse termo aí, espírito, para uma pessoa que estava viva ainda. Bom, e a lição continua dizendo o seguinte para nós: a expressão na prisão, obviamente, não se refere a uma prisão literal, mas à prisão do pecado em que se encontra a natureza humana não regenerada. E você pode ler um pouco mais sobre esse nosso estado pecaminoso, não é? E como nós somos escravos do pecado quando estamos sem Cristo, nos textos de Romanos capítulo 6, do verso 1 até o 23, e em Romanos capítulo 7, do verso 7 até o 25. Mas a boa nova é de que Cristo veio para nos libertar desta prisão, querido irmão, querida irmã. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos libertos das cadeias do pecado. Amém? Bom, e a lição vai finalizar trazendo o seguinte para nós: a pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruído por Deus, como está escrito ali em Hebreus capítulo 11, verso 7, e se tornou pregador da justiça para seus contemporâneos, como está escrito em 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Pedro enfatizou o que significa ser fiel. Ele não tratou do tema do estado dos mortos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, então agora nós voltamos para a intenção inicial aqui do discurso de Pedro, que era tratar sobre a fidelidade a Deus independente das circunstâncias, fossem elas boas, fossem elas ruins, estivessem os cristãos sendo perseguidos ou não, não é? Então, que nós possamos nos lembrar sobre o tema que Pedro estava falando e também, como eu mencionei, Noé pregou ali. E Cristo usou Noé para falar com aquela geração. No entanto, nós vimos ali, né, em Gênesis capítulo 4, verso 10, que o próprio Senhor falou com quem? Falou com Caim, quando ele matou o seu irmão. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, Cristo ele tem atuado na obra da redenção do ser humano desde a queda, não é? E que nós possamos nos lembrar disso. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.